a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Há uma década, a Rede Sem Fronteiras vem promovendo e divulgando a cultura brasileira e lusófona em território nacional brasileiro e em mais de 20 países em 5 continentes. E este ano ela estará novamente com o pavilhão na 93ª Feira do Livro de Lisboa, apresentando as produções literárias de escritores brasileiros e lusófonos. A feira acontece de 25 de maio a 11 de junho e é considerado o maior evento dedicado a promover a literatura lusófona no mundo. E nós, do Bate-Papo Literário, teremos o prazer de entrevistar alguns escritores que estarão lançando seus livros no pavilhão da Rede Sem Fronteiras na 93ª Feira do Livro de Lisboa. E nesse programa nós conversaremos com as escritoras Bebel Hitzmann, Ascension Shanks e Valéria Lopes. Neste bloco nós teremos o prazer de conversar com a jornalista e escritora Bebel Hitzmann, que estará na feira lançando 2 livros no pavilhão da Rede Sem Fronteiras. Bebel, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Bate-Papo Literário e eu já vou começar elogiando e dando os parabéns, pela premiação que você recebeu recentemente da Federação de Academias de Letras e Artes do Rio de Janeiro, a FALARJ, que você ficou em primeiro lugar, na categoria Haikai. Parabéns e seja bem-vinda. Obrigada, Renata. É um prazer enorme estar aqui com você. E realmente esse prêmio foi uma surpresa muito grande. Eu estou ainda no Rio de Janeiro. Bebel, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Você é jornalista, escritora, assessora de comunicação. Fala um pouquinho pra gente. Eu sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa há muitos anos, tenho minha assessoria de imprensa. Há uns 3 anos atrás, abri uma editora e foi onde eu comecei a ter novamente contato com o livro. Quando eu era novinha, na 8ª série do colégio, do Sion, eu ganhei um concurso de poesia. Mas isso ficou lá guardado, engavetado, eu parei e me dediquei ao jornalismo. E de um ano para cá, eu comecei a escrever novamente e estava guardado tudo e de uma hora para outra resolvi publicar um livro. E a partir desse momento, parece que os desafios vão te instigando e as coisas vão indo. Bebel, conta pra gente, é a sua primeira vez no pavilhão da Rede Sem Fronteiras, na Feira do Livro de Lisboa, e você está aí lançando 2 livros. Na realidade eu conheci a Rede Sem Fronteiras através da Ana Maria Tourinho e tudo foi muito rápido, as coisas estão andando numa velocidade enorme. Eu estou engatinhando nessa área de literatura ainda, lancei o livro Entrega, que está aqui, que vai ser lançado lá em Lisboa, e me animei toda e resolvi fazer o livro infantil, que eu acho que os desafios que movem a gente. Nesse livro... Isso, eu ia te pedir para falar um pouquinho sobre cada livro que você vai estar lançando. Tá bom, vamos lá. O livro Entrega, ele tem os quadros da minha mãe é artista plástica. E depois, com o livro infantil, o desafio foi outro e foi para ela também. Foi fazer toda a parte de ilustração do livro. E ficou lindo, ainda está na gráfica, vai ser um lançamento exclusivo lá em Lisboa, na feira. Que bacana, você vai lançar, então, o primeiro lançamento do livro vai ser na Feira do Livro de Lisboa. Que legal, muito bom. O infantil vai ser. Ô, Bebel, fala um pouquinho pra gente, então, a pequena Bebel e seu jeito feliz. Você disse que fez esse livro, então, dedicado à sua mãe. Nos conta um pouquinho da história do livro. Ele é sobre educação, gentileza. É para as crianças aprenderem muito obrigada, com licença, que eu vejo que essa nova geração está faltando isso. E as ilustrações vieram se encaixar perfeitamente da minha mãe com o livro, que está muito bonitinho, está gostoso, com uma interatividade das crianças também, elas escrevem, elas desenham no livro. E o outro, Entrega da Alegria aos Medos, Paixões e Prisões, que tem aí na capa as telas feitas pela sua mãe. Eu acho uma coisa bastante afetiva aí. São poesias?
São poesias e também várias coisas antigas minhas. Tem uma mistura de crônica. Ele não tem, literariamente falando, ele não tem assim uma coisa específica. Tem poemas, poesias, é tudo meio misturado. Tem inclusive a poesia que eu ganhei quando eu era nova. Eu fiz um apanhado de tudo que eu tinha, como se fosse um documentário. E Sim. daqui para frente eu entrei na ULIP, né, do professor Ivan Proença, e as coisas andam mudando, ando estudando muitos desafios, e tá bem gostoso isso. Que bacana. E quais são as suas expectativas? Poxa, a sua primeira feira, lançando aí os seus primeiros livros, vamos dizer assim. Quais são as suas expectativas de estar, né, no pavilhão da Rede Sem Fronteiras nessa 93ª Feira do Livro de Lisboa? A expectativa é excelente, né? É uma novidade, é um novo caminho, mas eu vejo que, além de lançar livros, o principal são as pessoas que a gente vai conhecer na feira. Eu já tenho tido contato com vários escritores que eu estou achando assim maravilhoso, um aprendizado, uma alegria muito grande de participar desses grupos. Ai, que delícia! Olha só, desejo a você muito sucesso. Quero conhecer os seus livros, com certeza. Depois a gente conversa, tá bom? E um beijo grande para você. Beijo, obrigada, Renata. Gente, não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai estar com a escritora Ascension Shanks, ok? Não saia daí. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber as escritoras Bebel Hitzmann, Ascension Shanks e Valéria Lopes. Elas estarão lançando seus livros no pavilhão da Rede Sem Fronteiras na 93ª Feira do Livro de Lisboa. A feira acontece de 25 de maio a 11 de junho e é considerado o maior evento dedicado a promover a literatura lusófona no mundo. E neste bloco eu converso com a escritora Ascension Shanks, que vai nos falar sobre os livros que ela estará lançando no pavilhão da Rede Sem Fronteiras. Ascension, querida, é um prazer recebê-la no Bate-Papo Literário. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu. É uma honra estar com vocês. Obrigada também. Ascension, estás direto da Espanha, né? Direto da Espanha. Ah, eu tô me achando muito chique de estar te entrevistando aí do outro lado. Muito bem. Ascension, você estará lançando, então, os seus... São vários livros que você vai estar lançando no pavilhão da Rede Sem Fronteiras, né? Certo. Eu queria começar, então, querendo saber qual a importância para você de estar participando do stand, né, da Rede Sem Fronteiras nessa 93ª Feira do Livro de Lisboa. Deixa eu te explicar. Olha, nós escritoras, de um modo geral, nós somos invisíveis, com algumas exceções, claro. Eu não questiono nem a qualidade das obras de arte, nas obras de arte, digo, de literárias, neste comentário. O único prêmio Nobel até agora na literatura dado a uma mulher, principalmente na América Latina, ele não é quase conhecido. Quem se lembra de Gabriela Mistral, uma educadora e diplomata chilena? As escritoras de língua portuguesa, Flor Bela Espanta, Sofia de Mello, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Maria Teresa Horta, que surgiu no período da Revolução dos Cravos, com o livro das Três Marias, não foram mais citadas. Eu me lembro da Horta, pois eu tenho um livro solo dela. Sim. E a Feira do Livro de Lisboa é uma vitrine para os escritores de língua portuguesa. E por isso que participo todas as vezes que a Rede Sem Fronteiras me convida, procuro estar presente. Este ano, com o stand H45 de Andréia Valverde, Portugal, e a sua equipe maravilhosa, ela dá visibilidade a autores lusófonos de todas as partes do mundo. Ela reúne
ali em Lisboa, a grande diversidade dos países unidos pela língua-mãe, e especialmente as mulheres. É por isso Perfeito. que eu participo. Adorei a sua definição. Acho que é isso aí mesmo, né? A gente tem que deixar essa invisibilidade e a Feira do Livro, a Rede Sem Fronteiras nos dá essa possibilidade. Isso é muito bom. Exato. E Exato. você vai, exatamente, e você vai estar lançando ali alguns livros. Eu já vi que pelo nome dos livros ali e pelo texto do livro, eu sei que você aí também é uma admiradora, adora os animais, né? E você vai estar lançando aí alguns livros. O Diário de Lili, A Volta de Lili, Tininha, Sua Família, que são 3 livros infantis, é isso mesmo? Isso, é exatamente isso. Sabe o que é? Eu tenho 12 gatos em casa no Brasil. Mas quando eu estou aqui na Espanha, eu tenho uma hóspede chamada Lili. E ela é um dengo. E ela está aqui hospedada aqui em casa e eu não aguento, eu acabo escrevendo historinhas por conta dela. É uma delícia. Não, e é legal Tá? porque as crianças se encantam, na verdade, né? E aprendem um Sim. pouquinho também sobre como lidar com os animais, sobre o respeito com os animais, né? Principalmente, eu acho que as crianças elas têm que ser acordadas para o animal. Não é um peluche que você compra e quando cansa joga fora. É um bicho, ele tem vida, ele tem sentimentos, ele fica triste, ele fica alegre, ele te ama, ele pode ficar com raiva de você, que pode ser muito grave, mas você tem que aprender a ter cuidado com eles, sabe? E isso aí realmente faz falta, porque a gente às vezes vê uma criança maltratando um bicho e acha que é mais um brinquedo que pode ser descartado, e depois é jogado fora quando não quer mais, e aí como é que fica? É É verdade. aquela história. É aquela história, você tem um filho, enquanto ele é bebezinho, você cuida, brinca, gosta, tal. Quando ele começa a encher a tua paciência um pouco, você pega, vai na esquina e joga fora? Não pode, né? Bicho é a mesma coisa. E a literatura está aí para isso, né? Para encantar, mas também para ensinar. Exato. Né? Principalmente ensinar. Perfeito. Principalmente. Ascensión, e além, então, desses Fala. livros infantis, você vai estar lançando 2 livros de poesia, um solo, Pássaro e Sonho, Certo. e o outro uma coletânea, vamos dizer assim. Fala pra gente. É uma coletânea que eu fiz, que nós fizemos, né? Foi Jussara Valverde, Ana Maria Tourinho e Ângela Guerra. Somos 4 escritoras de linhas bastante diferentes, né? Porque cada uma tem seu estilo, mas conseguiu ficar um livro muito bom. Eu acho que vale a pena ser lido. Apesar que eu sou suspeita, né? Mas é um livro agradável de se ler, muito bom. Tem poesias excelentes. Maravilha. Principalmente de minhas parceiras. Eu não posso falar de mim porque eu sou suspeita. E tem mais o livro solo, não é? É isso? Pássaro e Sonho? Tem. Pássaro e Sonho é solo, ele é bilíngue. Ele foi escrito já há algum tempo, é uma fase assim. Hoje em dia eu não estou mais nessa. Ele é bem fechado, ele é denso, bem pessoal, hermético, né? Mas eu acho que dá para segurar. O próximo vai ser bem mais leve. Maravilha! Ascensión, querida, eu te desejo um sucesso nessa Feira do Livro, Obrigada. com todos esses livros maravilhosos, quero conhecê-los, obviamente, né? E que bom estar contigo aqui por meio da Rede Sem Fronteiras. Um grande abraço. Para você também, querida. Um grande beijo, um abraço e tudo de bom e muito sucesso. Beijo também. Não saiam daí, que depois do intervalo a gente volta conversando com a escritora e revisora Valéria Lopes. Até lá!
Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber as escritoras Bebel Hitzmann, Ascension Shanks e Valéria Lopes. Elas estarão lançando seus livros no pavilhão da Rede Sem Fronteiras na 93ª Feira do Livro de Lisboa. A feira acontece de 25 de maio a 11 de junho e é considerado o maior evento dedicado a promover a literatura lusófona no mundo. E neste bloco eu converso com a revisora e escritora Valéria Lopes, que estará lançando o seu livro Saborosa Língua no estande da Rede Sem Fronteiras e também faz parte da equipe dourada. Valéria, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, Renata, por essa oportunidade. Olá, queridos espectadores. Valéria, diretamente de Portugal, de Braga, Portugal, né? Como eu falei anteriormente, Bebel, a primeira entrevistada do Rio de Janeiro, a Ascension na Espanha e você em Portugal. Eu estou muito chique. O bate-papo está muito chique. Programa internacional. Internacional. Muito bom. Isso, um programa internacional, muito bom. Valéria, você trabalha há mais de 35 anos com a língua portuguesa. Em sala de aula, com as revisões, você tem um site maravilhoso e também no Instagram, Arquitetura do Texto. A nossa língua ainda te fascina? Essa é uma pergunta que eu queria muito te fazer. Olha, Renata, ela me fascina tanto que eu resolvi buscar na Uniminho, que é a Universidade do Minho, aqui de Braga, uma forma de adaptação, né? de conhecer melhor o português original, o português aqui de Portugal. E acabei me envolvendo lá e decidi me aplicar para o mestrado. Fui aprovada e vou fazer o mestrado para estudar a lusofonia, para estudar a unidade, a diversidade dentro da unidade, né? A língua portuguesa como língua de herança, a língua portuguesa para estrangeiros, e assim eu vou me aprimorar mais no português de Portugal, porque a modalidade brasileira eu já sou formada há mais de 40 anos, então trabalhei 38 anos em sala de aula, então vou mergulhar profundamente nessa aventura, né? E já começo, por causa disso, já começo a pensar, inclusive, no Saborosa Língua volume 2, em que eu espero contar essa aventura. O que eu estou descobrindo, o que vou descobrir, né? Valéria, falando então no livro, né? Fala um pouquinho pra gente, então, do Saborosa Língua que você vai estar lançando no estande da Rede Sem Fronteiras, que além de falar de sabor, do sabor da língua, das memórias, dos aspectos gramaticais da língua portuguesa, fala também da escrita como possibilidade de cura e libertação. E eu acredito muito nisso. Fala pra gente do seu livro. Então, nosso livro estará lá no estande H45 da Rede Sem Fronteiras, na 93ª Feira do Livro de Lisboa. E ele nasceu da minha paixão, do meu amor pela língua portuguesa. E então nós temos um capítulo em que eu falo da gramática, mas sem entrar em muitos detalhes, né? Mas vou dizendo dos aspectos, da sonoridade, das flexões verbais, sempre passeando pela literatura. O segundo capítulo eu dedico à literatura mesmo, né? E aí faço inclusive uma homenagem à de Andréia, que foi através dela que eu publiquei, né? Comecei a publicar nas coletâneas da Rede Sem Fronteiras. E ela me desafiou, mas você tem tanta coisa já escrita, por que você não organiza um livro? E comecei a falar do Saborosa, da língua portuguesa, né? Que gerou o Saborosa Língua. E então, no último capítulo, eu vou falar dessa aventura, que é usar a palavra como forma de libertação, como uma possibilidade de rever algumas feridas, revisitar alguns lugares escuros, né? E nós temos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é aquela que nos liberta de todas as coisas. Então, se
a vida, se a natureza, se Deus nos concede o dom da palavra, certamente há uma associação entre a maneira como ele usou a palavra e deixou a palavra para nós e a maneira como nós podemos usar a palavra também. E na minha experiência foi muito assim. Revisitar alguns lugares da minha infância, da minha adolescência, e também da minha sala de aula, do meu processo de aprendizagem da língua, foi tratando em mim muitas coisas que estavam ali guardadas em gavetas, como eu digo, né? Abri algumas gavetas, mas não abri todas elas, e isso certamente, essas gavetas que ainda não foram abertas vão gerar novas possibilidades. E o meu desejo é também poder conduzir as pessoas. O livro tem vários momentos em que eu convido as pessoas a escreverem no próprio livro. Ele tem páginas dedicadas ao leitor e escritor, porque eu realmente acredito que toda pessoa pode escrever. Se vai se tornar um escritor ou não, é outra história. Sim. Mas eu acredito que escrever tem um poder muito grande disso, né? De curarmos-nos internamente e de nos libertarmos de muitas amarras da vida. Concordo plenamente. E também concordo que todos nós temos esse dom da escrita, né? Basta às vezes desenvolvê-lo. Tá, você faz parte da equipe da Rede Sem Fronteiras e já foi várias vezes na Feira do Livro de Lisboa, por conta disso também. Então conta pra gente quais são as suas expectativas, daqui a alguns dias a feira está aí começando. Fala pra gente. Bem, a Feira do Livro é um espetáculo, né? Nós temos muitas possibilidades de interação com as pessoas, então isso para mim é sempre uma expectativa, poder estar no stand, poder mostrar os meus livros, o meu livro e também os livros dos meus colegas, né, participantes da Rede Sem Fronteiras, poder dialogar com as pessoas e ouvir delas quais são os interesses delas. Então eu sempre tenho essa expectativa de novos encontros. Esse ano eu vou fazer também uma palestra na praça pública, em que eu vou começar essa discussão, né, sobre a língua a língua portuguesa, que é tão diversa e é tão única, e é tão especial. Então eu tenho essa expectativa de poder aprofundar ainda mais o meu olhar nessa sonoridade e nesse vocabulário e nessas estruturas tão particulares de cada país. Sim. Da CPLP. Maravilha! Então, ai, que coisa boa! Valéria, querida, te desejo o maior sucesso. Vou estar lá vendo vocês e acompanhando de perto, porque realmente é um evento maravilhoso. Um grande beijo, muito obrigada. Eu já te convido para voltar, tá bom? Até mais. Ótimo! Obrigada a todos os que estiveram conosco até agora. Beijo. Tchau. Obrigada, tchau, amor. E eu conversei hoje com as escritoras Bebel Hitzmann, Ascension Shanks e Valéria Lopes. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Rede Sem Fronteiras, que estará presente na 93ª Feira do Livro de Lisboa. Afinal de contas, juntos somos mais fortes. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vai lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!